Salve gladiador, salve gladiadora! Professor Marcos Monteiro aqui na arena. Vamos dar aqui continuidade à nossa série de aulas sobre sequências numéricas. E hoje falaremos de uma sequência muito especial, que é a progressão aritmética. Vamos nessa? Ficando menor aqui na tela. Então tá aqui, vamos começar pela definição, maximizar aqui um pouco a definição. O que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética nada mais é do que uma sequência numérica que tem uma determinada ordem estabelecida e essa ordem tem a ver com a razão. Nós vamos representar aqui pela letra R, tá? Então ela funciona da seguinte maneira: cada termo, a partir ali do segundo, você vai adicioná-lo a uma razão e você vai obter o próximo termo. E assim sucessivamente. Então, fácil, tranquilinho, é isso. Definição de progressão aritmética. Que beleza, que legal. Deixei aqui preparado alguns exemplos. Vamos lá? Vamos entender aqui melhor. Bom, então a nossa sequência numérica aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, que nós podemos dizer, afirmar que ela é uma progressão aritmética pelo seguinte, porque conseguimos determinar a sua razão. A partir do segundo termo aqui, que no caso é 4, subtraindo pelo termo anterior, e 2 capenga, vamos melhorar aqui. Subtraindo pelo termo anterior, obtemos a nossa razão, que para esse caso aqui é exatamente 2. Então aqui está, ó, razão. E você pode conferir, claro. Se a razão é 2, significa que eu adicionando essa razão a cada termo eu obtenho o termo seguinte. Então, atenção comigo, ó, 4 mais a razão, que é 2, temos 6. 6 mais a razão, 2, temos 8. 8 mais a razão, 2, 10. E assim sucessivamente. Observe que essa sequência, essa progressão aritmética, foi colocada no exemplo de progressão aritmética infinita. Repare que tem reticências aqui. Isso significa que segue esta sequência adiante. Segundo exemplo. Temos aqui, ó, 10, 8, 6, 4, 2. Observando rapidamente, você vai me dizer, professor, é a mesma sequência. A razão também é 2. Será que a razão é realmente 2? Precisamos analisar com calma, com tranquilidade. Observe que essa progressão aritmética está na crescente. Tenho o menor termo e caminhando para o maior termo, né? Aqui eu já tenho a nossa progressão aritmética na decrescente. Então o que vai acontecer? Quando você vai lá, ó, calcular a razão, olha o que acontece. Pode ser a partir do segundo termo, como eu já falei, que no caso aqui é 8, menos o termo anterior, que aqui é 10. E aí, olha só o que acontece. A nossa razão é sim no valor de 2, só que no valor de 2 negativo, né? Porque ó, 8 positivo, 10 negativo, resulta em 2 negativo. Então, você observa a diferença. Então, a razão para o exemplo aqui da progressão A é 2, enquanto que na B a razão é 2 negativo. Então, tem diferença aí, viu? Ah, professor, mas como é que o senhor vai somar aí e vai resultar em 6? Ora, você vai realmente somar, observe, ó, 8 mais a razão, só que a razão é 2 negativo. E aí você não pode esquecer que aqui, ó,
existe um jogo de sinais. E aí, fazendo esse jogo de sinais, você tem o que? 8 menos 2. E 8 menos 2 é exatamente 6, que é o próximo termo, e assim sucessivamente. Você já entendeu, você é inteligente, pegou a lógica, então você vai ter lá 6 mais 2 negativo. Na verdade, você terá 6 menos 2, que vai dar 4. E para obter o 2, da mesma forma, 4 mais a razão, que é 2 negativo, feito o jogo de sinais, fica 4 menos 2, que resulta em 2. Também observamos que essa progressão aqui é finita, ela termina aqui com o termo 2. Tranquilo? Fácil demais, né? Vamos apagar aqui para não ocupar o espaço. Nosso terceiro exemplo, vamos entender. O que acontece aqui, Como que fica aqui a nossa razão? Se vamos calcular a razão, igual fizemos anteriormente, o meu segundo termo é 4 e o meu primeiro termo também é 4. Portanto, chegamos na razão valendo exatamente 0. Então, razão 0. O que acontece aqui? Nós temos, então, uma progressão aritmética constante, tá? Vamos entender melhor isso. Vamos seguindo aqui, seguindo o nosso trajeto. Então, nós percebemos aqui, com esses 3 exemplos, que as nossas progressões aritméticas podem ser, vamos escrever, elas podem ser finita, olha aqui o exemplo, na B, ela é finita, tenho esta quantidade de termos aqui limitada de 5 termos, então eu digo que é uma progressão aritmética finita. E ela também pode ser, igual o exemplo aqui da A, infinita. Né? Então são essas duas maneiras aí. Eu posso ter, assim como na sequência, né? A sequência numérica, ela pode ser finita e infinita. Aqui também. Então, elas podem ser finita ou infinita. E a classificação? Vamos entender a classificação. Olha, no primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, fica claro, vou voltar aqui um pouquinho, fica claro você observar que eu posso classificar essa progressão aqui como sendo o quê? Crescente, ela está aumentando os termos, né? E a razão é um número 2, um número maior do que 0. Então, posso afirmar que uma maneira de classificar a minha progressão aritmética é como tendo uma progressão crescente. E quando que eu sei que a minha progressão será crescente? Muito fácil. A minha progressão aritmética será crescente sempre que tivermos a razão num valor maior do que 0, ou seja, um número positivo. É o que aconteceu no nosso primeiro exemplo aqui. Observe, olha só, razão 2 maior do que 0, portanto a progressão é crescente. Agora observe aqui o segundo exemplo, está na decrescente. Olha a razão, menos 2. Então a segunda maneira de classificar nossa progressão aritmética é dizendo que ela é decrescente. Então, vamos lá? Então, uma outra maneira de classificar a progressão aritmética é como uma progressão decrescente. Muito tranquilo, muito fácil. E identificamos como? Observando a razão. Você vai lá e observa a razão. A razão é um número menor do que 0, ou seja, é um número negativo, então nós temos uma progressão aritmética decrescente. E a terceira
forma de classificação de uma progressão aritmética é uma progressão aritmética constante, que é o caso aí do nosso terceiro exemplo, que todos os termos desta progressão para este exemplo valem 4. Aí eu posso afirmar que a razão é igual a 0. Então, sempre que a minha razão for igual a 0, eu tenho uma progressão aritmética constante. Então tá aí, ó, classificação bem fácil, bem tranquilo, bem de leve para você entender aí o que é uma progressão aritmética. Seguindo com o nosso roteiro, vamos lá. Vamos passar um pouco para cá agora. Entender aqui a questão da representação geral. Observe, ó. É colocado aqui o exemplo, onde eu coloquei os valores, o que nós chamamos de termos, né? E eu posso representar isso de uma forma geral. Como que é uma forma geral? Olha, que serve para representar qualquer progressão aritmética, que serve para qualquer uma. E aí a gente faz o seguinte, ó. A matemática determina que, né, por convenções, estabelecemos que o primeiro termo nós vamos chamar de A1, o segundo termo de A2, o terceiro termo de A3 e assim sucessivamente até um termo qualquer que eu vou classificar como AN ou enésimo termo, como chamam. Então, ó, aqui o A1 nada mais é do que o nosso primeiro termo. Você pode entender assim, para ficar fácil para você. A1 nada mais é do que o primeiro termo. O AN é um termo qualquer, professor. Então vamos escrever. É qualquer termo. Ok? Então AN é qualquer termo. Então, ó, 1, entenda, o 1 aqui nada mais é do que a posição, tá? O 2, ó, posição, tranquilo? Ó, N, então tá no lugar aqui de qualquer termo indicando qualquer posição. Então é isso, tá? Isso aqui nada mais é do que a posição, ó. Fica fácil para você entender, ó. Indica a posição. Beleza? Ó, vou colocar aqui, ó. Indica a posição. Então está indicando qual é a localização aí do termo na sua sequência aritmética. Feito? Tranquilinho? Moleza, mole, mole, fácil, fácil. Chegamos na famosa fórmula do termo geral. Como é a fórmula do termo geral? Para que serve a fórmula do termo geral? Ora, a fórmula do termo geral indica nada mais que a possibilidade de você determinar a lei de formação para qualquer progressão aritmética. Então é importante você entender quem é quem aqui nessa história. Bom, primeiro, lembrando que o AN pode ser qualquer termo. Então vamos registrar aqui. Qualquer termo. Então, quem é o A1? O A1, nós já sabemos que o A1 nada mais é do que o primeiro termo. É o número 1 da sequência. O N, o que indica o N? O N indica a posição. Está dizendo onde que está localizado ali, né? Então, o N pode ser qualquer posição. Então, está indicando a posição. O 1 é da fórmula e o R
é a nossa razão. Show! Entendido isso, entendido essa parte, quem é quem aqui na fila do pão, vamos para a próxima parte. Mais uma fórmula para entendermos, que é a soma dos n primeiros termos para qualquer progressão aritmética. Então aqui, ó, basicamente a mesma coisa, você vai ter o A1, que nada mais é do que o primeiro termo, o AN é qualquer termo, o N, nesse caso específico, N é a posição, portanto, eu posso entender, além de ser a posição, eu posso entender como sendo número de termos, que dá na mesma. Nesse caso é legal você pensar assim, é o meu número de termos, né? Então aqui, ó, N é a posição, ou no caso, como eu chamei de número de termos, então a quantidade da soma que eu vou somar aqui. Então o N aqui eu posso entender como sendo a soma da quantidade de termos que eu pretendo obter o resultado. Tranquilo? Resumido, vamos lá. Fazendo aquele resumão bacana para você não se perder mais no que é uma progressão aritmética. Dois itens aqui que eu chamo a atenção é que você tem que lembrar, às vezes é importante para você responder alguns problemas, que a soma dos extremos é igual à soma dos seus equidistantes. Traduzindo isso, se eu pegar termos na minha progressão aritmética, um numa ponta, um outro termo na outra, e somar os que estão ali vizinhos a ele, teremos o mesmo resultado. Vamos exemplificar isso. Vamos fazer aqui um breve exemplo. Colocando, por exemplo, a sequência com os números 2 e querendo aqui que ela seja, além de uma sequência, uma progressão aritmética, estabelecendo uma razão 2, que vai ser igual àquele nosso primeiro exemplo, nós teremos o segundo termo valendo 4, o terceiro valendo 6, o quarto valendo 8 e o quinto termo aqui valendo 10. Vamos colocar essa PA finita. Então, o que nós estamos mostrando aqui? Ó? Quando eu digo que a soma dos extremos é igual à soma dos seus equidistantes. Nada mais é do que isso. Ó. Quando pegamos o termo de valor 2 adicionado ao termo de valor 10, nós vamos obter exatamente 12. E quando pegamos os equidistantes, por exemplo aqui, ó, o 4 e o 8, que são os seus vizinhos, né? O resultado também é exatamente 12. Então, traduzindo, quando você soma números que são equidistantes, o seu resultado sempre vai ser igual à soma desses vizinhos. Fácil, né? Moleza, tranquilo, entendido aí. Vamos ajeitar esse 2 aqui que ficou muito feio.
Melhorou um pouco, bonito não ficou, mas um pouco melhorou, né? Então, ó, vamos aqui para a nossa segunda atenção aqui. Um termo é igual à média aritmética entre seus equidistantes. Então, um termo qualquer é igual à média aritmética entre os seus equidistantes. Vamos pegar esse mesmo exemplo, deixar aqui pequenininho, que daqui a pouco isso servirá para nós. Então, se eu estou dizendo aqui que existe uma média, eu estou afirmando isso. Ó. Eu pego, por exemplo, o termo 6. Sempre na progressão aritmética existe a média aritmética, tá? Atenção nisso, ó. Progressão aritmética, existe média aritmética. E como que eu descubro ela aqui, ó? Estou dizendo que ele é a média dos seus equidistantes. Quem está equidistante aqui, ó? O 4 e o 8. Peguei o termo 6 como exemplo. Então, equidistante a ele é o 4 e o 8. Portanto, a regra me diz que somando aqui, ó, 4 mais 8, calculando a média, nós vamos ter exatamente... Observa aqui, ó, cálculo mental rapidinho, ó. 4 mais 8, 12. 12 dividiu para 2, 6. Então, realmente, 6 é verdadeira afirmativa. Existe uma média aritmética presente na progressão aritmética, né? Redundante isso, né? Mas é exatamente o que ocorre. Isso vale para qualquer termo. Por exemplo, você pode pegar lá o 4. Pegamos o valor 4, por exemplo. É só lembrar equidistante, os vizinhos ali, ó. Quem são os vizinhos do 4? Dá uma olhadinha. O 2 e o 6. Então, somando 2 mais 6 para poder calcular a média, dividiu 2 mais 6, 8, dividiu para 2, temos exatamente 4. Então tá aí, ó, moleza, tranquilo, fácil demais, né? Muito bem, gente, essa questão aqui que eu separei é do Enem, da edição 2018, como vocês podem ver aqui, né? E já é um probleminha aqui um pouco mais elaborado. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Aí vem as alternativas: 512 mil, 520 mil, 528 mil, 552 mil, 584 mil reais. Bom, me parece que esses postes, né? Não sei aí valor de postes não, mas não sei. É um tanto quanto puxado, mas enfim, né? Vamos lá. É um problema hipotético, né? Vamos dizer que está tendo problemas aí na licitação. Não, não vamos dizer isso. Qualquer semelhança aí com a realidade é mera coincidência. Vejamos. Como que a gente pode entender isso? Olha, vamos entender como uma progressão aritmética, que é uma progressão aritmética. O primeiro poste será colocado a 80 metros da praça. Então, ó, 80 metros. O primeiro poste, o primeiro termo. O segundo termo é a colocação do segundo poste, que é numa distância de 100 metros. E assim sucessivamente, ó. O próximo com 120. Ah, vou ter que escrever todos? Não, aquela mesma lógica. Reticências. E vamos para o último, que estará colocado a uma distância de... Cadê? Ó, tá aqui, ó. 1.380 metros.
1.380 metros. Tá aí, fechou a nossa progressão, né? Entenda, cada distância dessa representa um poste a ser colocado. Dá para descobrirmos quantos postes precisaremos, no nosso caso aqui, ó, do assunto que é progressão aritmética, quantos termos temos nessa progressão, para sabermos quanto vamos gastar nesse projeto. Então, ó, podemos entender que a fórmula que iremos utilizar é a fórmula do termo geral, que diz a n é igual ao primeiro termo mais n menos 1, que multiplica o valor da razão. Então vamos separar quem é quem aqui na fila do pão. Bom, já vamos começar de cara pelo que temos que descobrir, que é o número de termos, que no caso é o número de postes. Ponto de interrogação. Queremos descobrir. Só que, no entanto, o cara que ocupa essa última posição aqui, nesse caso, ele vai estar a 1.380 metros. Eu não sei qual é a posição dele, entenda. Não sei qual é a posição dele aqui, ó, nessa condição de primeiro, segundo, terceiro. Qual vai ser a posição dele? Vai ser 10º, 15º? Não sei. Mas eu sei que ele estará a 1.380 metros. Então, meu último termo. Posso entender aqui o AN como sendo o último termo. Sabemos disso. O que mais que sabemos? O primeiro termo, né? Que vale 80. E a razão sabemos qual é a razão, que basta pegar, por exemplo, ali, ó, o 100, subtrair pelo anterior, que é 80, nós vamos ter 20. Então, a nossa razão é 20. E agora? Substituímos na nossa fórmula. A n vale 1.380. O primeiro termo está valendo 80, mais n, que é o valor que iremos descobrir, multiplicado pela razão, que neste caso aqui está valendo 20. Seguindo o nosso cálculo. E aqui, o que é possível fazer? Ó? Vamos manter aqui o 80 e realizar a multiplicação, assim que eu já mostrei para vocês ali anteriormente. Ó. Siga a seta n vezes 20 e 1 negativo vezes 20. Temos quanto? N vezes 20, 20n, menos 1 vezes 20, menos 20. E vamos começar a reduzir os termos por semelhança, né? Foi assim que você aprendeu. 80 positivo, 20 negativo, te sobra 60. Mais 20n. Esse 60 pode trocar aqui de membro na sua equação com a operação inversa, fazendo no passo a passo, na tranquilidade com você. 1.380 tira 60, temos 1.320 igual a 20n. Muito bem, podemos continuar, fazer aqui uma setinha para ficar tudo organizadinho para você, ó. Então agora podemos entender que o 20 passa dividindo, então já podemos ir direto. Você já entendeu que pode inverter sem problema nenhum, ó. N é igual a 1.000
320 dividido para 20. Nesse caso aqui, como temos 0 no numerador e 0 no denominador, corta esses valores e podemos simplesmente dividir 132 para 2, que aí a conta ficou bem mais fácil, né? Veja bem, ó. 100 dividido para 2, a metade é 50. 32 dividido para 2, a metade é 16. 50 mais 16, nossa resposta então é 66. Chegamos na quantidade de postes. Então vamos lá agora. Temos a quantidade de postes, vamos descobrir o total a pagar pelo projeto. Vamos colocar aqui de azul para destacar o total. Como que vamos fazer essa conta? Basta então pegarmos o valor pago por cada poste, que é de R$8.000, e multiplicarmos pela quantidade total de postes a ser utilizada, que é de 66. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, muito fácil. Vou fazer lá 8 vezes 6, ó. Temos 48. 8 vezes 6, 48 de novo, com 4,52. Ah, R$528, professor? Não, lembra que tem os zeros aqui, ó. Então é só acrescentar. Olha que moleza. É 0,00. Então, nosso total aqui irá ser pago de R$528.000. Qual é a nossa alternativa? Tá aqui ela, ó. Alternativa C. Exatamente R$528.000. Tá aí mais um exemplo legal, agora aqui sim, um pouco mais elaborado, probleminha do Enem, edição 2018. Muito bem, galera, então esta foi a nossa aula sobre progressão aritmética. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, gostou do que viu, já manda logo aquela dedada no like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, assim você será alertado de novos vídeos e vem comigo. Beijo, abraço, aperto de mão, virtualmente ainda pode. Tchau, tchau!